Escondido nas entrelinhas de textos antigos ou nos recônditos de mosteiros ancestrais, um enigma sobre a tentação de Jesus no deserto desafia o tempo e o conhecimento convencional. Esta é a jornada investigativa que desvenda segredos e conexões surpreendentes, baseada em documentos históricos, testemunhos de época e as mais recentes análises acadêmicas e arqueológicas sobre a tentação de Jesus no deserto. Prepare-se para questionar o que você achava que sabia. A narrativa da tentação de Jesus no deserto, um evento seminal na tradição cristã, é mais do que uma simples história. É um confronto com o mal, uma prova da fé e um espelho das complexas interações entre o divino e o humano. Para desvendá-la, precisamos mergulhar nas suas origens textuais, seu contexto histórico-cultural e nas interpretações que se desenvolveram ao longo dos séculos. Os primeiros vestígios ou menções à tentação de Jesus surgem nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Conforme descrito em Mateus 4:1-11, Marcos 1:12-13 e Lucas 4:1-13, o evento ocorre imediatamente após o batismo de Jesus, quando ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A datação desses textos remonta ao primeiro século da era cristã, com Marcos sendo geralmente considerado o mais antigo por volta de 65-70 d.C., seguido por Mateus e Lucas, que teriam sido escritos entre 70 e 90 d.C. A interpretação inicial, conforme a exegese desses evangelhos, sugeria um período de 40 dias de jejum e meditação, culminando em 3 tentações distintas. Em Marcos, a narrativa é sucinta e direta. Jesus é levado ao deserto e permanece lá por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Curiosamente, Marcos adiciona que Jesus estava com as feras e que anjos o serviam, elementos que, embora breves, sugerem uma condição de isolamento extremo e proteção divina. Essa brevidade levanta questões sobre o que Marcos pretendia enfatizar, em contraste com os relatos mais detalhados de Mateus e Lucas. Mateus, por sua vez, oferece a versão mais conhecida e detalhada das 3 tentações. A primeira, a tentação do pão, onde o diabo desafia Jesus a transformar pedras em pão para saciar sua fome, encontra eco em Deuteronômio 8:3, onde se diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, a do pináculo do templo em Jerusalém, instiga Jesus a se lançar para provar a proteção divina, citando Salmos 91:11-12. Jesus responde com Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira, a tentação de poder e glória mundanos em troca de adoração ao diabo, é rebatida com Deuteronômio 6:13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Lucas, embora apresente as mesmas 3 tentações, altera a ordem da segunda e terceira, colocando a tentação do pináculo do templo por último. Essa alteração, notam alguns estudiosos como Raymond E. Brown, em sua obra An Introduction to the New Testament, pode ter um significado teológico específico para Lucas, talvez enfatizando a importância de Jerusalém e do templo em sua narrativa. Assim como Mateus, Lucas também faz uso extensivo de citações do Deuteronômio, mostrando a profunda familiaridade de Jesus com as escrituras judaicas e sua aplicação em momentos de provação. Séculos mais tarde, quando cruzamos esses dados com os escritos de Agostinho de Hipona, 354-430 d.C., descobertos e preservados em inúmeras bibliotecas monásticas, como a Biblioteca do Vaticano, uma nova camada de compreensão emerge sobre a natureza da tentação. Agostinho, em seus sermões sobre os evangelhos, interpreta a tentação não apenas como um evento histórico, mas como um modelo arquetípico para a luta espiritual de todo cristão.
Ele via as três tentações como representações de concupiscência da carne, pão, concupiscência dos olhos, poder, e soberba da vida, tentações do templo e do mundo. Essa perspectiva transformou a narrativa da tentação de Jesus em um guia prático para a vida moral e espiritual. As tradições orais documentadas, como os escritos dos padres do deserto, séculos III e V d.C., preservadas em coleções como as Apoptegmata Patrum, oferecem insights adicionais sobre a relevância da tentação de Jesus para aqueles que buscavam uma vida de ascetismo e contemplação. Para esses monges eremitas, o deserto não era apenas um lugar físico, mas um espaço espiritual para o confronto com os demônios interiores e exteriores, espelhando a experiência de Jesus. Eles viam na resistência de Jesus um modelo para sua própria luta contra as paixões e vícios. A pesquisa arqueológica, embora não possa desenterrar a tentação em si, tem contribuído significativamente para a compreensão do ambiente físico onde o evento pode ter ocorrido. O deserto da Judéia, a leste de Jerusalém, é uma paisagem árida e rochosa, pontuada por vales profundos e cavernas. Arqueólogos como o professor Jody Magness, da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, em seus estudos sobre o judaísmo do Segundo Templo, contextualizam a vida no deserto como um local de retirada espiritual para muitos grupos judaicos, incluindo os essênios. As ruínas de Qumran, descobertas durante expedições no século XX, revelaram a vida de uma comunidade ascética no deserto, ressaltando a ideia de que o deserto era um lugar de purificação e provação. Um exemplo notável é a descoberta de moedas e cerâmicas datadas do período do Segundo Templo em cavernas e abrigos rochosos no deserto da Judéia, que, segundo estudos publicados no Journal of Near Eastern Studies, em anos recentes, corroboram a presença humana e a utilização desses locais para reclusão e meditação. Embora não haja um sítio da tentação específico, a compreensão do ambiente geográfico e social do deserto da Judéia enriquece a nossa leitura dos evangelhos, oferecendo um cenário plausível para a experiência de Jesus. A teologia moderna e os estudos críticos bíblicos aprofundaram a análise da tentação de Jesus. Teólogos como Rudolf Bultmann, 1884-1976, com sua abordagem da desmitologização, argumentaram que a narrativa da tentação deve ser compreendida não literalmente, mas como uma expressão do conflito existencial de Jesus contra as forças do mal. Para Bultmann, o que importava não eram os detalhes factuais, mas a mensagem teológica por trás deles, a obediência radical de Jesus a Deus. Outras análises, como as de N.T. Wright, em sua obra Jesus and the Victory of God, enfatizam a tentação de Jesus como uma recapitulação da história de Israel. Assim como Israel foi tentado no deserto após o Êxodo e falhou em sua obediência, Jesus, como o novo Israel, resiste à tentação, cumprindo as promessas de Deus e inaugurando um novo reino. Essa perspectiva histórica e teológica eleva o evento da tentação de um teste individual a um momento crucial na história da salvação. Curiosamente, encontramos paralelos ou contrastes significativos ao examinar outras tradições religiosas e seus textos, como o budismo e o Alcorão. No budismo, a figura de Mara, o demônio, tenta Buda antes de sua iluminação sob a árvore Bodhi. Mara usa tentações semelhantes às do diabo com Jesus: medo, desejo e orgulho. O Sutta Nipata e o Jatakatalis descrevem como Buda resiste a essas tentações através da meditação e da sabedoria, alcançando a iluminação. Embora as figuras sejam diferentes e as cosmologias distintas, a ideia de um confronto com as forças do mal antes de uma grande realização espiritual é um tema universal. No Islã, embora não haja um evento direto de tentação no deserto,
para o profeta Maomé, comparável ao de Jesus, o conceito de Shaitan, Satanás, e sua constante tentativa de desviar os crentes do caminho de Deus é central. O Alcorão frequentemente adverte sobre os sussurros e enganos de Shaitan, e a vida do profeta Maomé é apresentada como um exemplo de resistência constante às influências malignas e de total submissão a Alá. O jejum do Ramadã, por exemplo, é um período de purificação e fortalecimento da fé, um tipo de deserto espiritual, onde os crentes são testados em sua devoção. Essas perspectivas comparadas enriquecem nossa compreensão do evento da tentação de Jesus, mostrando que a luta contra as forças da tentação é uma experiência humana universal, transcendendo fronteiras culturais e religiosas. Elas nos convidam a ver a narrativa cristã não como um evento isolado, mas como parte de um diálogo maior sobre a natureza do bem e do mal, da fé e da provação. Aprofundando nas implicações psicológicas e espirituais, a tentação de Jesus no deserto também pode ser vista como um arquétipo de superação pessoal. Em um estudo publicado na Journal of Biblical Literature, em 2020, o acadêmico Amy Jill Levine argumenta que a história da tentação não é apenas sobre o desafio de um ser divino, mas sobre a experiência humana de fraqueza e resiliência. Jesus, ao enfrentar a fome, a tentação do poder e a vaidade, demonstra a capacidade de cada indivíduo de superar suas próprias limitações e escolher o caminho da integridade. O local tradicionalmente associado à tentação de Jesus é o Monte da Tentação, ou Jebel Kuruntul, localizado próximo à cidade de Jericó. Embora não haja evidências arqueológicas que confirmem este como o local exato do evento, a tradição que remonta aos primeiros peregrinos cristãos e aos padres do deserto estabeleceu este monte como o cenário. No século IV, monges já se estabeleciam em cavernas na encosta do monte, buscando replicar a experiência de Jesus no deserto. O Mosteiro da Tentação, construído na encosta do monte, é um testemunho vivo dessa tradição, preservando a memória e a espiritualidade do local. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos a partir de 1947 em Qumran, embora não mencionem diretamente Jesus ou a tentação, fornecem um contexto crucial para entender o judaísmo do período do Segundo Templo. Os textos desses manuscritos, como o Manual de Disciplina e os Hinos de Ação de Graças, revelam a profunda espiritualidade e a expectativa messiânica de algumas comunidades judaicas da época. Eles mostram que a vida no deserto, a busca por pureza e a resistência ao mal eram temas proeminentes, ecoando a narrativa da tentação de Jesus. A influência da tentação de Jesus na arte, literatura e música é vasta e profunda. Desde os afrescos medievais que retratam o diabo como uma figura grotesca, até as obras-primas renascentistas que capturam a intensidade do confronto psicológico de Jesus, a história tem inspirado inúmeros artistas. Na literatura, poetas como John Milton, em seu Paradise Regained, 1671, exploraram a tentação como um drama épico da alma, enquanto na música, oratórios e cantatas abordaram a luta espiritual de Jesus. Essa rica tradição artística não apenas ilustra a história, mas também a reinterpreta, tornando-a acessível a novas gerações e culturas. Finalmente, a relevância contemporânea da tentação de Jesus. Em um mundo de distrações constantes, de busca incessante por prazer e poder, a história da tentação oferece uma mensagem atemporal sobre o valor da disciplina, da humildade e da fé. Ela nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, a escolha da integridade e da fidelidade é sempre possível. A narrativa não é apenas um registro de um evento passado, mas um convite à introspecção e ao autoexame,
Um desafio para enfrentarmos nossas próprias tentações no deserto com coragem e convicção. Diante das evidências multifacetadas sobre a tentação de Jesus no deserto, desde os textos sagrados dos evangelhos e os escritos dos padres do deserto até os mais recentes estudos em arqueologia bíblica e as análises comparativas com outras tradições religiosas, fica claro que a tentação de Jesus no deserto é mais do que uma simples curiosidade. É um espelho das complexas formas como a humanidade buscou o transcendente e enfrentou o mal. E talvez a maior lição aqui não seja uma resposta definitiva, mas o convite à contínua exploração e ao profundo respeito pelas diversas jornadas espirituais relacionadas ao confronto com a tentação. O que esses mistérios ainda podem nos revelar sobre nossa própria busca por significado e sobre a natureza da fé em meio à aprovação? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.